Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós vamos começar uma série nova de criptozoologia. O que é criptozoologia, Sr. Ufudjek? E aí, Mr. PH? Beleza? E aí, saudação a todo mundo, todos os navegantes do planeta Terra. Muito bem, criptozoologia é o estudo de animais enigmáticos, animais que não são catalogados pela ciência, animais que você não tem uma prova conclusiva de que eles existam, mas que pipocam relatos de avistamento da criatura. Então, por exemplo, o próprio chupacabra se enquadraria dentro da criptozoologia como um animal não catalogado, né? E aí entra todos esses monstros que você vê falar por todos os cantos do planeta, se enquadraria nisso também. E o interessante, sabe, PH, é que às vezes os estudos da criptozoologia acabam sendo confirmados depois, e o animal acaba se tornando algo real, algo verdadeiro. Pescadores estavam relatando um peixe estranho em um determinado local que lembrava muito um peixe que estava extinto há milhares de anos, chamado selacanto. Esse exemplo é muito bom, cara, eu adoro. E aí, então, os pescadores relatando e os cientistas meio céticos, não, porque esse peixe não existe mais, ele já se extinguiu e tudo, até que conseguiram capturar um. E aí mostrou que os caras estavam falando a verdade, os pescadores, né? E aí, agora, esse esforço para preservar. Pois é, e hoje nós vamos falar de um peixe um pouquinho maior. Hoje nós vamos falar do famosíssimo Nessie, ou o monstro de Loch Ness, não é isso? Exatamente, vamos conhecer um pouquinho da história envolvendo esse monstro, vamos conhecer alguns detalhes do local onde isso tudo é relatado, né? E vamos debater a respeito. Então é isso aí, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos precisar de um barco maior, Sr. Ufudjek. Ah, com certeza. Criptozoologia, selacanto, sondagem profunda, esturjão, Mr. Crowley. Acredite se quiser. Bom, então vamos lá. Acho que a gente podia começar esse papo aí, antes de falar do monstro em si, falar do lago de Loch Ness, né? Onde que ele fica e o tamanho dele. Vamos dar aí as coordenadas, pessoal. Pois é, PH. Esse lago, ele fica lá na Escócia, lá no Reino Unido, e ele fica numa área rodeada de montanhas escarpadas, rodeada de florestas e campos, né? Então é uma área, assim, bastante interessante. E ali, nesse local, existe uma falha geológica, uma área de encontro de placas tectônicas ali que formou uma espécie de faixa, digamos assim, que corta no sentido sudoeste-nordeste a Escócia. Se você olha no mapa, é como se fosse uma grande linha reta, fraturada no mapa da Escócia. E aí, então, dentro dessa linha, fica o Lago Ness. E o Lago Ness, ele tem pouco mais de 38 quilômetros de extensão e possui 1,5 km de largura na parte mais larga dele. É como se fosse um grande retângulo, né? Como se fosse um travessão, digamos assim. E ele possui uma profundidade de mais de 210 metros em alguns trechos. Então é algo realmente bastante fundo. E aí, então, como tem toda essa área aí capaz de comportar água, esse acaba sendo o terceiro maior reservatório natural de água doce da Europa. E, com certeza, é o mais misterioso de todos eles, né? Porque ali você tem uma água gelada, escura e bastante opaca, porque ali tem muita turfa, né? E aí acaba deixando a água com uma coloração bastante escura. Agora, ô Jackson, tem comunicação do Lago Ness com o mar? Ou ele é um ambiente fechado? Não, ele tem comunicação com o mar. Inclusive, essa comunicação, ela indica
que na época da Era Glacial havia uma área maior de conexão com o mar, né, quando estava ocorrendo o desgelo ali e tudo. O rio que sai do Lago Ness e vai em direção ao mar, ele era maior, mais largo e mais fundo. E aí, isso, segundo alguns cientistas, permitiria que animais marinhos entrassem na região do lago. E que talvez determinados animais tenham ficado lá até hoje, né? Meu argumento, apesar que hoje em dia, depois das nossas conversas aqui e de tantos episódios que a gente gravou aqui, eu tenho outras explicações pro Ness. Mas durante muito tempo, a minha teoria para ele existir ali é que seria basicamente um animal marinho que de vez em quando iria pra esse lago. Essa é uma das hipóteses levantadas, algumas pessoas alimentam essa hipótese ainda. Mas existem outras possibilidades, né, como a gente vai comentar daqui a pouco, e que são bastante interessantes, algumas explicam melhor, outras nem tanto, e a gente vai entender o porquê daí. Bom, então tá, já falamos do lago, agora vamos falar do seu morador mais famoso, né? O Ness, ele ganhou até o nome, é vulgarmente conhecido como monstro do Lago Ness, mas ele ganhou o nome de Nessie. Isso, ele é batizado de Ness, né, pelos moradores locais. E não é para menos, né? O animal, ele trouxe a fama pro local e trouxe um certo crescimento econômico lá, né? Então eles têm um carinho pelo monstro. Sim. E, cara, o que eu acho muito interessante nesse monstro do Lago Ness, o Nessie, ele parece demais com um elasmossauro. Pra quem não conhece aí, o elasmossauro é um dinossauro aquático. Ele tem um pescoço bem grande, assim, comprido, nadadeiras parecendo de foca e um rabo, assim... Ele é um pouco longo, mas ele é mais grosso. Ele não é aquele rabo fininho de serpente. Ele é um rabo que ele é grosso, ele afina de uma vez, assim, no final. Elasmossauro. Eu vou tentar deixar uma foto ali no Instagram pra vocês verem a aparência do Nessie. E, cara, durante muito tempo também, igual eu falei da ligação do mar, que poderia ser uma criatura marinha, eu sempre cogitei também que, de repente, era uma criatura pré-histórica, tipo Selacanto, que você falou no começo do episódio, e que, de alguma forma, tivesse vivo ali ainda. E olha só, eu preparei o vídeo também sobre o Nessie lá pro fenômeno, e aí, como sempre, eu faço uma grande pesquisa, né? Pra embasar bastante e apresentar o máximo de detalhes possíveis. E aí, nessa pesquisa, eu entrei nessa questão, né, do possível dinossauro, e que teria sobrevivido à extinção em massa, né, que dizimou os dinossauros. Só que aí eu comecei a raciocinar em cima, pensar nisso tudo, e aí veio a questão, né, de que os dinossauros são répteis são animais psilotérmicos, precisam de um certo calor para sobreviver e tudo. E aí eu me questionei sobre essa questão, né, de como eles iriam sobreviver numa água gelada como a do Loch Ness. E como eles iriam sobreviver à questão do período glacial também, né? Mas aí, nessa investigação, eu topei com algumas informações científicas, descobertas científicas, de dinossauros que habitaram a região mais próxima ao Polo Sul. Isso que eu ia falar agora, cara. Era exatamente dessa espécie. Então, esse tipo de criatura era uma criatura adaptada ao frio, né? Isso explicaria por que o animal sobreviveu ao período glacial e se adaptou bem ao Lago Ness, né? Se for isso mesmo, né? Cara, isso aí vai muito de encontro com pesquisas recentes, que os últimos dinossauros ali que habitaram a superfície da Terra, eles já não eram mais psilotérmicos, eles eram homotérmicos. Eles já conseguiam controlar a própria temperatura corpórea. Então, isso aí, como esses dinossauros aquáticos, eles surgiram ali mais próximo do final, algumas espécies, pode ser que sim, que eles sejam homotérmicos. É uma hipótese que não pode ser descartada. Sim, uma hipótese interessante, inclusive, né? Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Bom, mas vamos lá. Quando que foi o primeiro avistamento, Jackson? Porque é uma história muito antiga, né? Sim, é uma história antiga. Mas o primeiro avistamento em si, ninguém sabe quando foi. E nem quem se envolveu nele. Mas os relatos mais antigos que se conhece datam ali do ano de 565 depois de Cristo. Um missionário irlandês chamado São Columbano, ele teria ido até a região da Escócia para fazer suas pregações e tudo. E aí, em determinado momento, quando ele estava passando ali na região do Lago Ness, ele teria cruzado com alguns aldeões, moradores da região, que estavam levando um corpo para enterrar. E segundo esses aldeões, essa pessoa teria sido atacada por um monstro
digamos que esse seria o relato mais antigo. E aí então esse missionário, ele se estabeleceu ali na região por algum tempo, e aí uma certa ocasião ele estava na beira do lago, talvez orando, meditando, sei lá, e ele viu alguém nadando no lago. E de repente, alguma criatura desconhecida, grande, tentou atacar esse nadador. E aí ele foi até a beira do lago e começou a fazer suas orações, né? E tentar exorcizar o bicho. E aí, em determinado momento, essa criatura abandonou a perseguição ao nadador e aí o nadador conseguiu sobreviver a isso, né? Então, digamos que essa é a história mais antiga que existe do Lago Ness, né? Assim, conhecida, relacionada ao monstro do Lago Ness. Mas depois, séculos depois, começou uma série de relatos de avistamentos dessa criatura. Então havia, por exemplo, um barqueiro chamado Duncan MacDonald, que era um barqueiro experiente e que sempre navegava no Lago Ness. Ele foi fazer um mergulho para encontrar uma embarcação que havia naufragado. E o mergulho naquela época era aquele escafandro grande ligado por um respiradouro, né, que alimentava de ar lá para o traje para que ele respirasse. E ficava uma corda conectada ao barco. E aí o pessoal que estava em cima, de repente, viu que o mergulhador começou a fazer muito sinal pedindo socorro, digamos assim, né? E aí tiraram ele da água, e quando tiraram ele da água, o mergulhador estava muito pálido e levou um certo tempo para que ele se recompusesse e declarasse que ele tinha visto um monstro debaixo d'água. Isso foi em 1880. E daí depois outros casos foram acontecendo. Década de 10, 20, 30, mais pessoas foram relatando esses avistamentos. E aí gerou toda essa comoção, né, que dura até hoje. E até hoje as pessoas relatam avistamentos dessa criatura lá no Lago Ness. Agora, o monstro do Lago Ness, vamos lá, é um réptil, ele não é um peixe. Ele precisa frequentemente vir à superfície para respirar. Esses avistamentos que a gente tem dele, eles só foram vistos, aquela clássica dele, as corcovas e a cabeça, ou já teve alguém que viu ele na beira ali, fora da água? Tem 2 relatos que eu encontrei de pessoas que viram ele fora da água. Eita! No começo do ano de 1934, um jovem chamado Arthur Grant, que era estudante de veterinária, ele passeava de motocicleta quando ele observou uma coisa grande e escura na estrada. Se você olhar o mapa do Lago Ness, você vai ver que tem uma estrada que contorna o lago a norte. Então ele estava trafegando por essa estrada e ele viu essa forma escura. E aí ele parou, desceu da moto e foi se aproximando devagarinho para ver com mais clareza o que estava acontecendo. E aí quando ele chegou mais perto, ele viu que não era um objeto, e sim um animal. E a cabeça desse animal lembrava a cabeça de uma cobra, de uma enguia, alguma coisa assim. E aí aquele bicho parou e ficou olhando para ele. E aí, de repente, essa criatura começou a sair aos saltos, ou seja, saltando, e mergulhou no lago. E aí o Grant ficou muito assustado, mas depois ele relatou o episódio que ele vivenciou, fez desenhos, né, croquis do que ele havia testemunhado. E na opinião dele, aquela criatura parecia um ser híbrido, porque ela se deslocava como um animal, tinha partes ali que lembravam outros animais, enfim, não era algo, digamos assim, conhecido, algo que ele, como veterinário, já tivesse tido conhecimento antes. Cara, para um veterinário não reconhecer, porque era realmente alguma coisa bem diferente. Pois é. Ô Jackson, eu vou puxar um caso aqui que eu lembrei ele de cabeça, eu não vou saber detalhes, mas relata também de uma senhora que, agora que eu tava lembrando, você contou esse caso aí, que ela viu o Ness fora da água também. Ela tava andando por essa estrada que passa pelo lago, e ela chegou num ponto lá que ela tava numa parte mais alta que tinha um certo barranco, e o lago ficava lá embaixo. E o cachorro dela começou a latir muito. Ela achou que fosse um bicho, um rato, alguma coisa, que o cachorro tava, e o cachorro ficou latindo muito, e ela meio que foi deixando o cachorro na guia, assim, indo atrás dele. Quando ela chegou na beirada, o cachorro parou e ficou latindo lá pra baixo. Ela olhou pra baixo e viu o Ness lá. Aí ela ficou olhando o bicho ali um tempo fora da água, na beira ali, meio submerso assim, e o cachorro latindo, e de repente o bicho começou a entrar pro lago e foi embora. Eu não vou lembrar agora de cabeça aonde que foi que eu li esse relato, mas eu lembrava dessa história. Pois é um relato bem interessante esse também, PH. E existem atualmente mais de 4.000 relatos de pessoas que viram o Ness, né? E alguns deles viram fora da água, como nesses 2 casos. Né? Então é interessante que mostra que esse ser ele não é peixe, digamos assim, porque o peixe ele vai depender da água para viver, né? Ele teria que ser adaptado para viver fora, né?
E essa criatura demonstra isso, né? Demonstra que tem uma certa habilidade, alguma coisa assim. E tem registro recente dele? Tem avistamentos mais recentes dele, você sabe? Sim, existe um relato, o relato mais recente que eu encontrei envolve um casal de turistas que estava na região do lago e, de repente, eles observaram uma coisa escura nadando pelas águas do lago. Só que essa coisa escura, ela era grande, ela não era pequena, não era o tamanho de um peixe, digamos assim, ela era bem grandinha. E aí eles fizeram uma foto. E essa foto foi publicada nos jornais lá da Inglaterra. E esse caso aconteceu agora, em junho de 2023. Sério? No meio do ano? No meio do ano agora. É o caso mais recente que eu conheço. Caramba! Me manda a foto no Zap, Jackson. Peraí, vou te mandar a notícia. Eu tô vendo aqui a matéria que você me mandou. Eu vou deixar essa matéria linkada na descrição do episódio pra vocês verem, tá? É uma sombra muito grande ali, como se alguma coisa realmente estivesse debaixo da água do lago. Eu sou acostumado a pescar em represa, em lago, muito acostumado mesmo. E às vezes, da beirada assim, você vê algum tipo de sombra na água assim, por causa de alguma nuvem. Mas não é uma sombra igual essa da foto. Não é. Porque ali você vê que tem alguma coisa mais um pouquinho pra fora da água e um restante que tá meio submerso, que tá deixando um rastro. E essa coisa faz uma sombra. Essa foto é interessante, senhor Fudiek. Interessante, né? Cara, vamos lá. Eu vou dar uma de Thiago Zunino aqui agora. Eu vou dar de cético. Esturjão. Tem muito esturjão no Lago Ness. Muito. Esturjão é um peixe que se retira pra fazer o caviar, né? Uhum. O esturjão chega a ter 8 metros, cara, de comprimento. É um peixe muito grande. Então, de repente, pode até ser confundido, assim, com alguma coisa nesse sentido. Mas essa sombra aí tem muito mais de 8 metros. A questão é que o esturjão, ele tem aquela forma de peixe, né? Só que quando a gente vê os registros de Ness, tanto os relatos quanto as fotos e vídeos, você vê algo que tem, assim, aquele volume no quadril, digamos assim. É aquela barriguinha de Homer, né? Então, ele já sai da forma do peixe, né? Olha só, um tempo atrás fizeram uma pesquisa, uma varredura no lago. Eles pegaram vários barcos com sonares potentes e foram em linha, passando por toda a extensão do lago, monitorando o lago inteiro, o fundo do lago todo, para tentar ver se encontrava o Ness. E eles não acharam nada. Eles varreram o lago todo. Você conhece essa pesquisa que eles fizeram? Pois é, eu conheço essa e outras operações que eles fizeram, né? Essa operação que você falou chama-se sondagem profunda e ela envolveu 24 barcos que foram alinhados, navegando lado a lado, cruzando de cima a baixo o Lago Ness para tentar descobrir alguma coisa, né? Então eles usavam sonares para tentar detectar qualquer coisa grande que houvesse no lago. E ao longo de 3 dias, então, essa frota ela foi de um lado ao outro, né? No lago, fazendo essa investigação. Só que houve ali 3 registros de contato por sonar e um deles deixou o pessoal atônito. Eles não souberam explicar o que havia sido registrado. E isso aconteceu não muito distante das ruínas do castelo de Urquhart. E aí, então, quando eles fizeram depois a análise do sonar, eles perceberam que seja lá o que for que estava nadando ali embaixo, era maior do que qualquer peixe que eles conhecessem no lago, que era possivelmente uma espécie que eles não conheciam, que estava nadando ali, né? Cara, eu não vi isso nessa pesquisa, não. Essa matéria que eu li, então, tava faltando coisa. Eles acharam alguma coisa, então, lá? Tanto essa expedição quanto outras que fizeram com sonares, eles captaram coisas que eram bem estranhas. Por exemplo, teve uma expedição que, inicialmente, eles captaram 2 peixes, 2 salmão, né, de grande tamanho, estavam nadando lado a lado, e logo depois eles captaram algo que era bem diferente do salmão, e que era bem maior, inclusive. E depois eles fizeram 3 registros, essa coisa foi, voltou 3 vezes, e depois lá desapareceu. Cara, a gente tá falando de uma criatura muito grande. E esses registros, eles são antigos, eles já datam, assim, de séculos. Não seria a mesma criatura. Provavelmente, se Ness realmente for real, não é um monstro só. Deve ser alguns ali que formam, vamos pôr sem aspas, uma família, um grupo, e que tem procriado e continuado. Você não acha que para um animal desse tamanho, vamos pôr pouco aí, que tem uns 5 animais aí, para um grupo desse, eu acho
razoável. Ninguém nunca ter visto um assim, com a foto, uma filmagem. Saca? Eu gosto muito da história do Nessie, mas me falta alguma coisa assim pra mim crer realmente que é real. Isso é uma coisa interessante, sabe? Porque tem um pesquisador que ele fala justamente sobre isso, de que existe o chamado voodoo do Nessie. Mais ou menos que nem no fato ufológico, né? Você tem as aparições ocorrendo com muita frequência, muita gente tendo contato, avistamento, vendo o objeto pousando, mas a gente não tem uma foto de um ET que a gente pudesse dizer, essa foto é real, esse vídeo é real. Sempre tem alguma coisa que impede aquele registro incontestável. Isso é estranho, né? Se for parar para pensar assim. Por quê? O que há por trás dessas manifestações que impede um registro definitivo? Cara, voltando novamente na história do Selacanto, por volta de 1840, nas florestas da África Central ali, o missionário e cientista Thomas Savage estava procurando provas materiais das histórias que ele ouvia ali das tribos locais. Os nativos ali da República do Gabão contavam para ele várias histórias sobre um monstro negro gigante que eles tinham visto, similar a um macaco gigante, e que poderia ser até tipo de um pé grande, um homem símil, alguma coisa assim. Essas histórias, elas sempre foram tratadas como folclore ali, como lendas locais, mas em 1847, um cientista americano que, depois de anos de pesquisa, ele chegou a encontrar dentes, ossos suspeitos, que ele chegou a tentar analisar, mas estavam incompletos, ele não conseguiu. Ele começou a fazer pesquisas ali na região. E aí, junto com alguns nativos ali da região, ele organizou uma expedição para a floresta, passou vários dias lá e ele foi adentrando em locais que, segundo os nativos, eram proibidos deles entrarem lá porque eles eram protegidos por esse homem símio. Quando ele chegou lá, a uma certa distância, ele conseguiu ver numa espécie de clareira, no alto dessa montanha, lá na África Central, um grupo de animais que ele nunca tinha visto antes. E que sim, eram macacos gigantescos que pareciam homem símio. Você sabe que macaco ele encontrou lá? O gorila. Até então, cara, a história do gorila era invenção, tudo. E nós estamos falando de 1840, cara. Não tem, aspas, tanto tempo assim, saca? Então, pô, o gorila foi descoberto assim. Um outro animal também, que é muito descrito ali nas florestas da Tailândia, era uma girafinha que habitava as florestas. E, pô, girafa é um animal que tem um pescoço longo, ela não se dá bem em ambientes com muito fechado, vegetação fechada, por causa do tamanho dela. Mas os nativos da região insistiam em dizer que tinha uma espécie de girafa pequena ali e que ela era meio que sagrada, que ela desaparecia no meio da floresta. Você estava andando, você via uma, quando você olhava, de repente ela sumia, do nada. Pesquisadores ali também, curiosos com a história, foram atrás e descobriram uma espécie parente da girafa, não é bem uma girafa, mas ela é bem semelhante a uma, chamada okapi. E ele tinha uma camuflagem, cara, impressionante, porque a camuflagem dele faz ele sumir na floresta. É impressionante, você vê fotos assim, o pessoal posta fotos dele, e você olha pra foto e você não vê ele lá. Você fala assim, o que tem nessa foto? Você vai olhar e fala assim, nada. Não, tem, olha aqui. Aí na hora que você mostra o bicho lá, que você vai ver que ele tá lá, porque a camuflagem dele é perfeita. Então, novamente, uma outra história de animais ditos da criptozoologia e que foram descobertos e hoje estão aí. Quem sabe o Nessie, né, mais um deles. Pois é, isso só o tempo dirá, né? A pesquisa, a investigação, ela continua. E cada vez mais com mais aparelhagem eletrônica em busca de novas evidências, né? Tudo que já foi obtido, pelo menos para os pesquisadores de Nessie, já tira qualquer dúvida sobre a existência dessa criatura. É apenas a comunidade científica, a comunidade de céticos que ainda teimam em dizer que não existe. Então vamos ver, só o tempo dirá, né? Se eles estavam certos ou não. A gente falou aqui, Jackson, de avistamentos, de teorias e de animais que foram descobertos e tal, mas o monstro de Loch Ness, o nosso querido Nessie, ele ficou famoso por causa das fotos. Várias fotos dele foram publicadas ao longo dos anos. Qual que é a origem dessas fotos aí? E elas são assim, como é que eu posso dizer? Elas são reais ou são montagens? Porque eu já vi algumas fotos que as pessoas falaram que foram fraudadas, mas tem umas também que ninguém até hoje soube explicar. Existem várias fotos ali que são interessantes, né? Por exemplo, tem uma foto que o pessoal fez com o sonar e que você vê que tem a forma descrita da Nessie, né? E que não tem explicação para aquilo. Alguns céticos falaram que aquilo era gerado por gases gerados por bactérias. Mas isso é impossível. Naquele caso, naquela condição, naquela temperatura, naquele local, com
Com aquela fauna, isso é impossível, conforme outros céticos demonstraram depois, né? Então, é interessante porque um cético detonando outro cético na discussão sobre Ness. Mas enfim, então essa é uma foto que eu considero legítima, inclusive. Antes de eu continuar, manda pra mim essas fotos, por favor. Manda no zap. Tá aí as fotos que eu tenho. E tem os vídeos também, né? Mas os vídeos são meio inconclusivos ainda. Cara, é muita foto. É, bastante. Ô, Jackson, eu te pedi pra você mandar as fotos aqui pra mim. Você mandou 28 fotos. Eu achei que ia ser uma, duas, você mandou 28 fotos. Cara, tem umas aqui que, porra, não é pareidolia nem fudendo. Não, né? Não é. Você vê nitidamente uma criatura ali. Pois é. Tem umas ali que são fraudadas, isso a gente sabe. Mas tem umas ali que não tem explicação. Você olha ali e a explicação dos céticos não convence. Cara, a do sonar é o Ness no sonar. É o Ness. Não tem como isso aí ser gás de turfa do fundo lá que subiu. Pois é. É o Ness. Os céticos falam que alguns céticos, né? Falaram que isso é gás gerado por bactéria no fundo. Mas não tem como. O gás vai pegar a forma exata de um monstro do Ness. Tem o pescoção, tem a cabeça, tem as 4 nadadeiras, tem a cauda, tem o corpinho gordinho. Cara, pô, o gás teve a manha. Sim. E tem outra aqui que eu achei muito interessante também, que parece ser fotos da nadadeira dele. Exatamente. São 2 fotos feitas também durante uma expedição científica que foi feita. Eles colocaram sonares e o sonar disparava uma câmera e a iluminação, a luz e a câmera que pegava. E aí o sonar, em determinado momento, pegou alguma coisa que passou perto ali, né? E aí foi feito o registro. Só que só pegou essas 2 fotos, né? Não conseguiu pegar o corpo inteiro, digamos assim. Mas você vê, é nitidamente uma nadadeira, né? Cara, isso aí não tem nem o que falar que é de algum outro animal, porque pra mim, eu não conheço nenhum animal que tem uma nadadeira assim. Não tem, né? Não mesmo. Já comecei a mudar meu pensamento depois de eu ver essas fotos. Tem uma outra aqui, essa aí que eu te mandei agora. Essa aí é autêntica? Essa foto eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ela, porque algumas fontes que eu encontrei dizem que essa foto foi feita no Lago Ness, e outras que essa foto foi feita em um outro lago na América do Norte. Não, mas peraí, calma, mas a foto é autêntica. Talvez não seja do Lago Ness, mas ela é autêntica? Talvez não seja do Lago Ness, mas tudo indica que ela seja autêntica, né? Porque a pessoa é idônea, né? É outra que não dá pra falar que é pareidolia. Pois é. Ó, eu vou tentar deixar alguma dessas fotos no Instagram pra vocês darem uma olhadinha na postagem do episódio, eu vou deixar lá. Porque tem umas fotos aqui muito interessantes mesmo. Qual dessas fotos que é a famosa foto do dentista? É foto do dentista, não é? É a foto do dentista. Peraí que eu já vou te indicar qual é. Esta. Cara, essa foto ela é famosa mesmo, é uma das fotos mais famosas do Ness. Essa foto, ela é autêntica? Ou alguém já conseguiu comprovar que ela é montagem ou alguma coisa assim? Bom, os céticos dizem que o cara que fez a foto teria forjado a foto, mas nunca apresentaram uma prova definitiva de que ela realmente foi forjada, né? Que ela é bem interessante também, que você vê exatamente o formato da cabeça. Sabe o que é interessante, Jackson? As fotos ali que você me mandou, que são supostamente autênticas, inclusive adicionar, o formato é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, putz, essa foto do dentista é de quando? De que ano? Essa é de 1933. Você acha que nessa época o cara ia conseguir fazer uma coisa assim pra falsificar desse jeito? Pois é, e era uma época que não se comentava tanto sobre o Ness, né? Era poucas pessoas que moravam ali na região que falavam da existência do monstro, né? Mas não era assim, digamos, não era algo mundial, digamos assim. Era algo mais restrito ali, não teria por que ele fraudar uma coisa assim e sem ter promoção em cima, né? E agora que você falou nisso aí, me surgiu uma dúvida. Tem um turismo em torno disso aí lá no Lago Ness, lá na Escócia? Pois é, olha que interessante. Tem todo um turismo ali. Quando essa história de Ness explodiu para o mundo, digamos assim, as pessoas começaram a ir para a região do Lago Ness para tentar ver o monstro. E ali foi pessoas comuns, pessoas de várias regiões da Europa visitando o local, foi gente de várias profissões, foi até ministro de Estado lá para tentar ver a criatura. E aí chegou num ponto
que era tanto barco ali no Lago Ness que estava congestionando. Os caras iam iluminar ali durante a noite para tentar ver um monstro e acabavam iluminando o barco de outra pessoa, que estava ali também tentando ver o monstro. Então foi muita gente. E aí o governo da Áustria acabou fazendo uma reclamação mundial, acusando a Inglaterra, a Escócia, de criar uma lenda para atrair pessoas para a região, e isso estava prejudicando o turismo da Áustria, entendeu? Eles estavam reclamando que os turistas não estavam indo para os Alpes, não estavam indo lá comprar o chocolate lá que eles têm, para ir ver o Ness lá na Escócia. Você vê o ponto que chegou. Pô, mas olha só, cá pra nós, se tivesse uma oportunidade de ir lá e fazer um passeio de barco lá pra tentar avistar o Ness, eu com certeza gostaria de fazer. Muito mais do que subir uma montanha cheia de neve. Ah, eu também. Pois é. Caramba. Será que tem loja de souvenir lá vendendo pelúcia do Ness? Tem bastante loja lá que vende. E aí é curioso que a gente falou sobre os fraudadores. Teve um cara que apareceu lá e entrou nas equipes de pesquisa do Ness, só que ele sempre falava assim, olha, eu vi o Ness tal dia, mas ele estava sempre sozinho. Ele nunca estava com alguém para provar que o cara tinha visto. E inicialmente ele não mostrava foto, né? Daí o pessoal começou a cobrar, ué, mas você sempre está sozinho, não faz registro, nem nada. Aí começaram a aparecer algumas fotos. E as fotos eram bem questionáveis. Inclusive, eu te mandei algumas fotos. Então, ele fez essas 4 fotos aí que você vai ver, e você vai ver que elas não têm muita credibilidade, né? E aí o cara, ele escreveu um livro, e nesse livro ele rebaixou todos os outros pesquisadores de Ness. Ele se autodeclarou como o maior caçador de monstros do planeta, e que os outros que estavam ali não chegavam aos pés dele, né? Então ele menosprezou todo mundo. E aí ele comprou um trailer para vender souvenirs, e também para receber as moças que iam lá para Ness, para ver a Ness, né? Mas acabava vendo outra coisa. Ô, Jax, olha só. As fotos desse cara, elas são muito diferentes de todas as outras. As fotos desse cara parecem mais uma cobra grande, alguma coisa enrolada ali. Não tem uma estrutura igual de uma criatura tipo elasmossauro igual as outras. Não tem. A foto mais distante de todas aí são essas que esse cara fez. Ou seja, ele inventou essas fotos, né? Aí você vê que não é algo real, né? O cara tava lá só pra se aproveitar e pegar as turistas, né? Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Eu vou partir agora para uma parada de especular, sacou? Vamos teorizar aqui. A gente contou aqui várias histórias de criaturas, de pessoas que se transformam em lobisomem, de chupa-cabra que mata 80 ovelhas numa noite e some, ninguém viu nada, não deixa nada. E, pô, Ness, um bicho desse tamanho, ninguém nunca viu, assim, ter um vídeo, uma foto, como essas criaturas que eu acabei de falar. Especula-se lá no caso chupa-cabras ou tal, que possa ser alguma coisa interdimensional, no caso chupa-cabra até extraterrestre e tal. Mas o meu ponto, por que eu toquei nisso? No caso do Ness, será que no lago ali, alguma coisa, não tem algum portal para um lado de lá, se é que você me entende, assim, uma outra dimensão, uma realidade paralela, e que esses animais são comuns lá, eles transitam? Pois olha, PH, deixa eu te contar umas coisas. Lá vem. Ali na região, bem pertinho do Lago Ness, o Aleister Crowley, sabe quem é, né? Putz, sei demais. Ele comprou terras ali e se intitulou o dono das terras. E aí, reza a lenda que ele teria invocado alguns demônios ali, segundo as lendas locais. E que, a partir daí, teria começado a ocorrer fatos estranhos. E aí, algumas pessoas, um padre, um pastor, sei lá, ele foi até o local para exorcizar. Então, ele teria exorcizado o local, mas não teria conseguido, segundo a lenda, exorcizar o lago e o monstro. Então as aparições estariam continuando. E é um local que tem bastante avistamento ufológico também, pelo que eu pude apurar, assim, né? Agora, sobre a aparição, assim, num lado mais científico da coisa, especula-se que existam cavernas no fundo, né, onde essas criaturas estariam se abrigando. Eu digo criaturas porque, como a gente falou, possivelmente uma família, né? E ali, então, elas estariam se abrigando. Agora, um detalhe curioso é que ali é uma falha geológica.
Então, possivelmente, se existe uma falha geológica ali, pode, muito provavelmente, existir uma entrada para algum ambiente mais subterrâneo. Não estou falando ali em terra oca, mas um ambiente ali que suporte a vida para essas criaturas, para elas ficarem ali durante um tempo enquanto elas não estão sendo observadas, porque fica ali alguns anos em que as criaturas não aparecem. Para onde elas vão? Ô Jackson, olha só, você falou do Crowley. Cara, ele era obcecado com insólito, com paranormal, com ufologia. Eu tenho, inclusive, uma pauta pronta aqui dele, da relação dele com a ufologia, sacou? Pra gente falar aqui. Uhum. E, cara, ele sempre quis abrir portais ali, fazer comunicação controlada. Eu nunca tinha ligado o monstro de Loch Ness ao Crowley, nunca. Pois é, ele tinha terreno ali. Agora que ele tinha um castelo na beira do lago. Pois é. Então, cara, tipo assim, pra ele ter aberto alguma coisa ali dentro do lago ali, sei lá, não custa. É uma teoria que agora eu comecei a pensar nela, que até então eu nunca tinha pensado. E existe também uma lenda, talvez não seja bem lenda, mas existe um barco fantasma que aparece ali a cada 20 anos. Sério? Uhum. A cada 20 anos o povo observa esse barco fantasma navegando pelo lago à noite. Qual que foi a última aparição dele? Olha, ele apareceu em 42, 62, 82, então possivelmente apareceu em 2002 e de novo 2022. Pô, tá longe pra aparecer de novo. e não tem relato dele dessas últimas aparições, não? Foto, nada? Eu não cheguei a procurar as aparições mais recentes. Eu encontrei informações sobre as mais antigas, mas levando em conta que a lenda diz a cada 20 anos, então provavelmente ele apareceu agora em 2022 e 2002, né? Caramba. Cara, essa região aí é cheia de histórias, hein? Tem muita, né? Muita história mesmo. De novo, o envolvimento do Crowley nessa história toda aí me cai muito bem, saca? Pra explicar isso tudo. Pois é. Ó, nós vamos voltar pra falar desse assunto do Crowley, hein? Podem me cobrar que nós vamos falar do Sr. Crowley e das suas... Como é que eu posso dizer? Das suas amações ali. Aguardem. Então esse foi o nosso primeiro episódio de Criptozoologia. Hoje nós falamos do monstro do Lago Ness, o Nessie. E nós vamos voltar para falar de outros seres dessa pseudociência, já que eu posso chamar assim? Isso, acho que a gente pode rotular dessa forma, né? Porque não é uma ciência reconhecida, mas ela usa vários conceitos e técnicas científicas, né, para o seu estudo, né? Então tá, então pronto. Então já fique de olho aí que criptozoologia vai ser um assunto recorrente aqui, não acredite se quiser. Eu vou deixar na descrição do episódio essa matéria que nós citamos, até falei no início que eu ia deixar lá, estará na descrição do episódio. Então vai lá na descrição do episódio, links citados no programa, vai ter essa matéria lá com a foto recente do monstro de Loch Ness em junho. Então você dê uma olhadinha lá. E o Jackson também preparou um vídeo muito legal com essa história toda aí que a gente falou, com mais detalhes. Então quem quiser, acessa lá o Portal Fenômeno e confira esse vídeo que o Jackson fez lá. E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder dar uma força pra gente, entrar no nosso Apoia-se pra ajudar o podcast a se manter com 2 episódios semanais, sem atraso, tá? Entra lá, dá uma moral pra gente. Na própria postagem do Apoia-se já tem o link do WhatsApp. Entra lá, chama a gente lá e vamos trocar uma ideia. Se tiver algum caso de algum monstro, alguma coisa também nesse sentido, igual a gente falou hoje, por favor, compartilhem. E na descrição do episódio tem um link também do canal novo do Sr. Afrojack, canal Jackson Camargo, que tá lá com material ufológico em inglês. Vamos levar a ufologia brasileira e os nossos casos pro resto do mundo, para todo mundo conhecer a nossa rica casuística ufológica. PH, só para orientar o pessoal, que alguns tiveram dificuldade essa semana para encontrar, você pode colocar @Jackson Luiz Camargo, JACKSON, Luiz com Z, Camargo, tudo junto. Aí você encontra o canal lá. Tá vendo? Além do Jackson dar aqui tudo certinho pra vocês, vai estar na descrição do episódio. Lá também é mais fácil ainda, é só clicar e já cai direto. Clicou lá, caiu no canal do Jackson, se inscreva e curta o conteúdo. E lá, na descrição do episódio, também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br. Bem provável que quando vocês estiverem escutando isso, já não deve ter muito mais coisa de livro ou revistas lá, né, Jackson? Que tá vendendo todo santo dia lá e tá chegando ao fim. Aquilo lá não tem reposição. Logo, logo acaba o estoque. Então, porra. Pois é, então aquilo lá é o que tem, então não vai ter reposição não. Quem comprou, comprou, quem não comprou vai ficar falando, pô, por que eu não comprei antes?
Então é isso. Valeu. Nos vemos na próxima semana com mais histórias diferentes, interessantes e intrigantes. E não se esqueçam, aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.